Domínio de meio campo, golaço e expulsões. Sim, no plural, expulsões. Esses foram os ingredientes da 31ª rodada do Campeonato Espanhol, do jogo entre Alavés e Real Madrid. Bom, mais uma vitória do time de Carlo Ancelotti, que hoje não estava no banco, hoje não foi tanto do time de Carlo Ancelotti, mas do seu filho. E Dom Carlito estava cumprindo suspensão, então o seu filho que dirigiu a partida hoje. Mais uma vitória do Real Madrid, mais na imposição física, principalmente na parte defensiva, com seus meio-campistas brilhando, Camavinga, Valverde e Tchouaméni, uma contenção boa na defesa. Claro que isso também teve que ser seguido por causa da expulsão do Mbappé, lance completamente bizarro, não teve, assim, completamente desleal, ele não tem nem esse histórico na carreira dele e aponta um lance daqueles pro Real Madrid completamente desleal e tem que ver se não vai ter punições ainda, né? Alguns veículos espanhóis até especulavam até 3 jogos poderia ser 3 jogos de punição, então é realmente um lance muito feio. E Real Madrid consegue os 3 pontos, né? De fato, tá 4 pontos do líder Barcelona e consegue se manter na briga, ainda tem um jogo direto para fazer, um confronto direto para fazer. No primeiro turno, o Barcelona goleou 4-0, mas ainda tem esse jogo do retorno que pode diminuir até para 1 ponto, né? E aí continua ainda aberto o Campeonato Espanhol, 31ª rodada, mas não era o que a gente se espera do Real Madrid, né? Se bem que no momento que ele vem uma decaída, não vem dando sensações boas de jogos, hoje foi mais uma, principalmente na parte do ataque, né? Produzindo muito pouco, sentindo falta de algum articulador no meio campo, tendo que se entregar bastante por causa que boa parte do jogo ficou com 1 a menos. Até quando ficaram equilibrados, ficaram 10-10, né, no lance da expulsão do Alavés, o Real Madrid ainda conseguiu ter algumas saídas, não conseguiu finalizar bem, colocou o Vinícius Júnior para correr algumas vezes, o Bellingham conseguiu dar algumas escapadas, mas também não foi algo muito de pé em pé, foi mais no contra-ataque mesmo, vamos se segurar e ficar postado, que é o estilo que o Real Madrid realmente faz muito bem, mas contra o Leganés, praticamente na zona de rebaixamento do Campeonato Espanhol, a gente esperava mais uma imposição técnica maior, né? E a gente no jogo vê bem essa diferença técnica dos dois times, o Alavés, perdão. Alavés, se eu falei Leganés em algum momento, não foi Leganés, foi Alavés. O Alavés até em alguns momentos tentou sair jogando, mais barrado na suas deficiências dos seus jogadores, muita bola para o seu centroavante disputar, né? E acabou consagrando o Rudiger em todas, basicamente. Uma ou outra, o Raul Asensio, os dois defensores do jogo foram bem hoje, Asensio e Rudiger. O Asensio ainda teve algumas dificuldades pelo alto, acho que o Asensio, ele foi uma aposta boa do Real Madrid, uma surpresa boa, porque tá ocupando um espaço ali importante, né, na zaga do Real Madrid, que se não fosse ele subir da fase e se destacar bem nessa primeira temporada dele, né, o Real Madrid realmente teria muitos problemas na zaga. O Tchouaméni tava tendo que quebrar esse galho muitas vezes, mas assim, quebrar o galho, né, não é dele de fato. Mas o Asensio que vem como uma surpresa boa. Hoje um zagueiro mais técnico também, mais de saída de bola, e às vezes tem essa dificuldade de ser mais zagueiro, de bater bola, ganhar disputas aéreas, coisas que o Rudiger ele tem de sobra. Então o Alavés tentava muito essas bolas aéreas, e o Rudiger consagrou e conseguiu tirar todas. De fato, o Alavés não teve uma grande chance, um perigo assim. De fato, o Courtois teve que trabalhar, teve que fazer alguma defesa. O Alavés foi bem fraco nessa questão. Sobre o primeiro tempo de jogo, muitas ligações diretas no começo do jogo.
O time do Real Madrid vem enfrentando dificuldades, igual eu falei, para articular essa transição de meio campo ataque. O Mbappé tendo que sair antes de ser expulso, né? Óbvio. Mas antes da expulsão ele estava tendo que sair muito da área para ajudar a triangular com o Rodrigo, com o Fran Garcia, que estava ali pela esquerda. Então, tendo muita dificuldade. O Rudiger, o Real Madrid apostava nos passos longos do Rudiger. O Arda Güler, que poderia ser o jogador que faria essa função de articular bem, de fazer bem essas transições. Ficou no lado direito inexistente do ataque merengue no primeiro tempo. Pouquíssimas jogadas do lado direito e teve uma jogada do lado direito que se desenvolveu, que foi o gol do Camavinga, né? Bom, curioso, né? Não teve nenhum lado direito praticamente nulo e uma jogada que conseguiu desenvolver um pouco ali com o Valverde e o Camavinga foi o gol. No primeiro tempo ainda o Real Madrid dependia bastante das jogadas do Rodrigo. O Rodrigo conseguiu uma ou outra, apostando mais nas individualidades. O Alavés tentava sair um pouco, o Real Madrid abaixou bem os seus blocos e teve realmente dificuldade nessa construção de jogada. Até o lance que o Mbappé foi expulso, já foi um pouco mais para a parte final do primeiro tempo. Falei, entrada totalmente desnecessária, desleal, cima para baixo. O VAR teve que intervir e aplicar a expulsão, aplicar o cartão vermelho, né? E durante o primeiro tempo foi mais ou menos esse o jogo. O Alavés ainda teve mais posse de bola. Poucos momentos foi realmente incisivo. Igual eu falei, durante o jogo todo não teve uma grande chance. Apostando pelo lado direito de ataque, em cima ali do Fran Garcia, que é o lado esquerdo da defesa do Real Madrid. Posse de bola que não fazia muita coisa, alguns cruzamentos e bem limitado também o time da Alavés. Ainda tentava se propor a jogar um pouco, mas assim, não expôs o Real Madrid a nenhum grande perigo. O meio campo do Real Madrid conseguiu se defender muito bem também à frente da sua área, né? Outro ponto também do primeiro tempo foi bastante as faltas. Tiveram muitas faltas. As faltas que sempre tiveram alguns enroscos. O Mbappé estava na maioria desses enroscos, fora de bola, enfim, até o lance da expulsão, realmente ele vai com uma força excessiva, então foi mais pegado na questão física mesmo esse primeiro tempo. Ficou marcado por essas faltas e esses lances fora de bola, assim que, né, sem necessidade alguma. No segundo tempo, o Real Madrid começou sem mudanças, voltou com um 4-1-4-1, com o Valverde fazendo lado direito, às vezes fazendo uma espécie de linha de 5 na defesa, até o Valverde como um lateral direito, né? Polivalente. Valverde se dedicou bastante na defesa nesse jogo, não foi tão produtivo no ataque, mas sobrou na defesa. Se impondo ali e conseguiu ocupar bem o espaço que ele ficou ali. Momentos alternavam com Arda Güler e Rodrigo. Hora um fechava pela esquerda e o outro pressionava os zagueiros. E com um a mais em campo, o Alavés ainda conseguiu ter um pouco mais de um volume um pouco mais incisivo, um pouco, né, no campo do Real Madrid. Continua ainda apostando nos cruzamentos, mas assim, também todos afastados pelo Rudiger, pela defesa do Real Madrid, também sem grandes chances. Quando teve a posse de bola, já que o Real Madrid estava com um a menos, mas não conseguiu oferecer nenhum perigo na defesa do Real Madrid. Foi de fato no segundo tempo em que o Valverde, Tchouaméni, bom jogo do Tchouaméni e Camavinga conseguiram ocupar bem o meio campo e controlar essa parte, essa questão defensiva. O Real Madrid também não ofereceu muito perigo no ataque, uma outra petada, mas sem estar no momento sem nenhum grande ataque assim, que oferecesse de fato perigo ao goleiro do Alavés. E aí o Vinícius Júnior entra no jogo, entra bem, provocando os zagueiros, volta, ele fica mais pelo lado esquerdo, fechando o lado esquerdo, ele volta recompondo bem, entrou junto com o Bellingham para dar essa contenção no meio campo. O Real Madrid tinha mais essa arma das ligações diretas, das transições rápidas, e numa dessas daí o Vinícius Júnior conseguiu
cavar, entre aspas, porque de fato merecia, conseguiu cavar a expulsão do zagueiro do Alavés. E depois disso o jogo conseguiu dar uma equilibrada boa. O Brahim acabou entrando também no decorrer do jogo. E com a entrada do Brahim Dias, o Camavinga foi fazer a lateral esquerda, ele entrou no lugar do Fran Garcia. E mostrando também a polivalência do Camavinga. E assim, após o lance da expulsão, o Alavés acaba perdendo bastante o volume, o Real consegue voltar para o jogo, consegue ter algumas transições mais incisivas de fato, mas não conseguiu finalizar bem. O Vinícius conseguiu arrancar, o Bellingham conseguiu recuperar uma bola e sair cara a cara e finalizou em cima do goleiro. Acho que foi, o goleiro foi bem, fechou ali e tal, mas o Bellingham podia ter feito melhor. O Alavés também continuou apostando em trabalhar a bola na lateral e mandar na área. E o Real Madrid conseguiu se defender bem no segundo tempo, conseguiu se defender ainda melhor com 10 contra 10. Né? E aqui algumas estatísticas, né, que o Real Madrid é o time que mais acerta bolas longas por jogo em La Liga. Aqui o Real Madrid tem a média de 24 bolas longas certas por jogo, então de fato apostou em fazer isso e ele faz isso bem. Já o Alavés também por se propor um time que mais físico, mais entrega. O Alavés é o time que mais desarma o jogo, tem mais desarmes por jogo. E também é o terceiro com mais cruzamentos certos por jogo, né? Então, os dois times tentaram fazer basicamente o que eles têm feito na temporada de La Liga melhor. Mas o que a gente espera do Real Madrid é assim por tecnicamente a muitos níveis acima do Alavés, né? Então, fez um jogo ok, não correu muitos riscos, mas no final das contas são 3 pontos, né? Então a luta de La Liga continua. Teremos ainda o confronto Barça-Real e vamos aguardar para ver o que vai sair. A La Liga ainda continua aberta. Por sensações de jogo, o Barcelona está muito à frente, tá? Conseguiu reverter uma vantagem boa desde o começo do ano, que o Real Madrid tinha aberto da primeira colocação até agora, conseguiu acabar com essa vontade que o Real tinha criado, ainda criar ainda mais 4 pontos. Então, por sensações de jogo, o Barcelona sabe muito mais do que 4 pontos à frente do Real Madrid. Mas veremos o que ainda tem 7 rodadas de La Liga e ainda pode acontecer bastante coisa ainda.